A partir deste momento, damos início à programação temática do primeiro seminário da União de Juristas Católicos da Arquidiocese de Campo Grande. Lembramos que os presidentes de mesa e debatedores terão 5 minutos para as suas considerações e os palestrantes 45 minutos para a apresentação dos temas. Os participantes poderão dirigir perguntas por escrito aos palestrantes. Os presidentes de mesa selecionarão até 5 perguntas que serão respondidas durante a programação deste seminário. Solicitamos que informem o nome, e-mail, para responder às perguntas não atendidas durante a apresentação da nossa programação. No auditório, nossas assistentes de cerimonial recolherão as perguntas para os presidentes de mesa e encaminharão os questionamentos aos palestrantes. Com essas informações, pontuamos a dinâmica da programação e passamos a apresentar os temas do primeiro seminário de juristas católicos da Arquidiocese de Campo Grande. Para a apresentação do tema Ser um Jurista Católico, os desafios na hora presente, convidamos para presidir os trabalhos o excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, Sérgio Fernandes Martins. Como debatedor do tema, o advogado Egnaldo de Oliveira, membro da União de Juristas Católicos da Arquidiocese de Campo Grande. Senhoras e senhores, para a apresentação do palestrante desta noite, tem a palavra neste momento o desembargador Sérgio Fernandes Martins. Boa noite. Vou economizar nas saudações que já foram feitas para que nós possamos ouvir o desembargador Ricardo Dipp, que tem muito a nos dizer sobre esse tema tão importante no momento em que nós vivemos. Quero apenas fazer uma referência ao reverendíssimo Dom Dimas Lara Barbosa, nosso presidente emérito da União de Juristas Católicos da Diocese de Campo Grande, e também ao nosso presidente da União dos Juristas Católicos, o desembargador Carlos Eduardo Contar, presidente do Tribunal de Justiça. E, como todos quebraram o protocolo, uma rápida referência ao padre Marinoni. É um magnífico reitor da universidade, e, como ele disse, além de eu ter sido aluno dos salesianos aqui, no Colégio Dom Bosco, fui também aluno do Colégio Salesiano em Cuiabá, do Colégio São Gonçalo, de modo que e lecionei aqui na UCDB, na Faculdade de Direito, por 20 anos. Então, a minha ligação, não só com os salesianos, mas, sobretudo, com a fé católica, é algo que vem de família e desta possibilidade que tive de ser criado nesses valores cristãos, que são aqueles valores que mantêm a nossa sociedade, ainda mantém, infelizmente, estamos sob ataque permanente, mas ainda mantém a nossa sociedade estruturada, sobretudo na família. Então, ultrapassado esse breve comentário, eu tenho até dificuldade de
fazer referência ao nosso palestrante, que irá abrir esse seminário, porque tenho uma admiração muito grande por ele, e se trata de uma pessoa com um currículo muito extenso, inúmeras obras publicadas, sobretudo na área do direito registral e também notarial, mas também na obra filosófica, teológica, com um livro sobre o ABC do direito natural e tantos outros. Mas o desembargador Dipp, Ricardo Dipp, é desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo. É bacharel pela PUC, São Paulo, e também formado em jornalismo pela Casper Libero, de São Paulo. É mestre em função social do direito pela FADISP, São Paulo, em 2009. Lecionou em diversas faculdades e leciona em cursos de pós-graduação. É membro de vários institutos, conselhos, integra a Academia Cristã de Letras e é o presidente, e isso foi uma pequena falha do nosso, eu atribuo essa falha até a mim, da União Internacional de Juristas Católicos. Se trata de uma entidade com estatutos reconhecidos, inclusive, por Roma. Então, a importância dele estar aqui conosco é muito grande. De modo que, com essas breves considerações, eu convido o desembargador Ricardo Dipp a vir integrar a mesa e lhe entrego a palavra. Eu pergunto se Vossa Excelência prefere falar sentado. Aqui tem um roteiro que eu não tinha tomado conhecimento anterior. O nosso querido debatedor falará também algumas palavras antes do palestrante. Vamos sentar. Melhor? Porque depois terá oportunidade, né? Tá, então eu passo a palavra, acho que tem um microfone ali. Boa noite a todos. Eu cumprimento inicialmente Sua Excelência Reverendíssima, Dom Dimas Lara Barbosa, arcebispo metropolitano desta bela cidade de Campo Grande. Cumprimento também o magnífico senhor reitor, Reverendíssimo Padre José Marinoni. Cumprimento o eminente presidente desta União dos Juristas Católicos de Campo Grande, Dr. Carlos Eduardo Contar. Igualmente, cumprimento meu estimadíssimo amigo desembargador Sérgio Fernandes Martins e também o doutor Reginaldo de Oliveira, que me honra aqui em assentar-se a meu lado. Eu sou muito satisfeito de estar aqui presente e espero que estas minhas breves palavras não sejam decepcionantes. Essas coisas de gerar um pouco de expectativa quanto às pessoas que vêm falar em público costumam dar mau resultado. Espera sempre alguma coisa muito boa e, infelizmente, a vida é assim, nem sempre se sai desse modo. Bom, mas eu começo aqui por uma observação. Eu vou ler um pouco e fazer alguns comentários em cima do texto, porque, se fosse mera leitura, eu penso que seria demasiadamente cansativo. E, por outro lado, não trazer por escrito, nesse caso, nem com anotações suficientes, me parece que seria pouca reverência a um público desta qualidade. Então, será desse modo que eu procederei. Mas eu começo aqui fazendo uma distinção um pouco arbitrária, que os senhores me hão de desculpar. Claro que quando nós pensamos, por exemplo, em
homem grande, nós conseguimos distinguir que só pela colocação do adjetivo nós podemos discriminar a existência de um grande homem como algo distinto de um homem grande. Golias foi um homem grande e Davi foi um grande homem. E há outros episódios na vida, outras situações dessas em que a colocação do adjetivo altera bastante o significado daquilo que se quer indicar. Bom, não é tão evidente assim a distinção que eu quero fazer entre católico jurista e jurista católico. Mas é muito interessante que não só na língua portuguesa, mas até o nome da União Internacional dos Juristas Católicos, autenticamente está em francês isso, embora a sede seja em Roma, coloque sempre a ideia do católico depois do jurista. Sinal de alguma preferência que talvez nós pudéssemos, não seja tão arbitrária a distinção que eu queria aqui fazer entre o jurista católico e o católico jurista. Mas se os senhores falarem, não considero assim, porque há pessoas que não veem isso e acham que essa distinção seria realmente arbitrária, eu peço apenas a licença que se deve conceder a todos aqueles que escrevem de poder, sem abuso e suposta boa-fé, usar uma expressão com um sentido mais ou menos particularizado, especialmente para atender a fins, chamemos-los assim, pedagógicos. Então, eu vou distinguir aqui, de um lado, o católico jurista e o jurista católico. E vou tratar de definir as duas coisas para daí prosseguirmos. E a pergunta básica que nós temos de fazer, e esse é o aspecto que vai procurar conduzir essa minha pequena exposição, é esta. Não é o que os juristas católicos têm a fazer. Não. É o que eu, jurista católico, tenho de fazer. Essa pergunta é dirigida a todos nós, a cada um de nós. Vamos lá. O que eu considero aqui como um jurista católico? O jurista católico, a meu ver, é aquele que no exercício da sua profissão, quer dizer, a profissão de qualquer que seja a profissão que tem por ofício ser jurista, são dezenas aqui de profissões. A nobre procuradora, que, em seu discurso inaugural aqui, mencionou várias delas. Em algumas línguas, por exemplo, no castelhano, existem mais de 100 indicações de profissões ligadas ao ofício de ser jurista. Então, aqui nós estamos falando de um grupo pequeno, um grupo bastante amplo. No exercício profissional do ofício de jurista, o que se considera, ou que eu considero aqui um jurista católico, é aquele que está apto a confessar, sem pejo, sem respeito humano, com honestidade. E aqui é o ponto. A despeito de seus pecados pessoais, porque isso é inevitável, credo in unum Deum Patrum Onipotente. Ou seja, tem fé católica. Tem fé católica. Mas não só isto, porque não basta essa indicação. É preciso que no trabalho ele professe exatamente a doutrina moral que sempre, em toda parte, teve a Igreja. É isso que às vezes falta. E o que é que então nos distingue? De um lado, o jurista católico e de outro, este católico jurista. Na discriminação, volto a dizer, um tanto despótica, um tanto arbitrária, se quiserem, a que eu me referi. O que almejo compreender com o católico jurista? Eu conheço muita gente que é católico jurista, conheço. É um batizado, se calhar é crismado. Bom, vamos lá, que ele não se nega a dizer católico, mas aqui e ali ele admite algum sincretismo, alguma vã observância, alguma superstição, costuma dizer que é preciso ter muito equilíbrio nessas coisas. Mas ele próprio não se nega a admitir-se católico, por exemplo, quando é visitado por um servidor do nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consta ali, católico. De vez em quando vai a missas de preceito, ao menos quando ele se sinta sentimentalmente inclinado a isto. Pode ser que ele traga no bolso, ou às vezes amarrado em torno do pescoço, um escapulário, um bentinho. Também pode servir de adorno de moda. Eu já ouvi alguns me dizerem isto,
que está de turno usar um escapulário. Então, um deles me disse há pouco tempo que usa o escapulário por ser muito maneiro. Ótimo. Bom, mas notem bem, para esse católico jurista, o exercício profissional é uma coisa à parte. Profissão para ele é uma matéria profana. É mera questão de sustento material e, quando muito, de obter algum prestígio, algumas honrarias, etc. Enfim, é algo que diz respeito a bens exteriores e a soberba da vida. Ponto e basta. Não pensará em ética profissional. Esse nosso católico jurista é uma coisa, para ele, fora de moda, a ideia de ética quando se trata de dinheiro. Nem relativista ele é em matéria de dinheiro, diga-se de passagem. Aliás, não há relativista em matéria de dinheiro. Comecem a perceber isso. Esses nossos grandes defensores do relativismo nunca são relativistas quando se trata de assunto financeiro. Muito bem, essa história de ética no exercício da profissão é coisa de fundamentalista, que só é cultivada por quem perdeu o barco da história. Em resumo, missa, quando muito, no domingo, de segunda para frente, esqueça-se a fé católica. Um dos padres apostólicos, Santo Inácio de Antioquia, foi o segundo sucessor de São Pedro em Antioquia. Ele foi martirizado em Roma, no ano de 110, sob o reinado de Trajano. Estou falando do martírio em virtude do que ele deixou de ensinamento acerca exatamente desse tema, da exigência de o católico ser efetivamente católico também no seu exercício de vida. Ele vira-se premido ao tempo em que vivia lá em Antioquia, tanto a resistir diante de uma oposição anticristã do poder civil, quanto a enfrentar o gnosticismo de seu tempo. Ou seja, o que é o gnosticismo? Basicamente, um conjunto sincretista de ideias que assediava a fé cristã e era alimentado por uma autoproclamada elite de pensamento. E então, pedia Santo Inácio de Antioquia, note-se bem, hein, que ele pedia: rezem por mim, abro aspas, com o fim de que não seja cristão apenas de nome, senão que eu manifeste selo de verdade. É isto. Estava à beira de ser martirizado, mas queria ser cristão de verdade, não apenas de nome. Esta impetração de Santo Inácio de Antioquia interpela-nos ainda agora, tantos séculos depois, não é? Num país que se professa democrático e no qual desponta uma maioria, eu já não digo que apenas cristã, mas cristã e católica, maioria é verdade, ainda nominalmente católica, por mais que, além de terem variadas seitas atraído um grande número de católicos nas últimas décadas, católicos que se disseram incomodados com a secularização, acrescente-se o fato de que há um tanto de protestantização em alguns setores que permanecem a afirmarem-se católicos. Mas assim dizia eu, num Brasil tão proclamadamente de ampla maioria cristã e católica, é desconcertante ver adotarem-se, no nosso direito posto, normas tão adversárias da lei natural, tão adversárias dos preceitos testamentários, tão adversárias da doutrina da Igreja. Para não ficar aqui sem algum exemplo, pensemos na admissão do aborto, na permissão do divórcio, na expansão do marketing pansexualista, na recusa dos dados evidentes da biologia humana. Então, não parecerá excessivo ou inoportuno que nós nos perguntemos se nisto temos, os juristas católicos, algo de culpa. Nós, os juristas que nos dizemos católicos. Não será que abdicamos da militância pelo reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo? Ou seja, da implantação da lei evangélica na vida social e política? A nossa condição humana, de animal com natureza política, assim já o ensinara Aristóteles, não é? Importa em que estejamos vitalmente integrados
na história de nossas comunidades. Não há como escapar disso. Nós vivemos num ambiente em que Deus nos põe. Nossa própria biografia pessoal é também algo, desse modo, inevitavelmente, uma relação social e política. Ela não é algo individual, não é algo insular. Um grande historiador, e foi talvez um dos maiores teólogos da história contemporânea, francês Henri e René Marrou, observou certa vez, vou ler aqui o trecho que ele disse, uma tradução livre: estamos inseridos no tecido mesmo da história, transportados por seu fluxo, a uma só vez passivos e ativos, porque nós a sofremos tanto quanto a criamos. Então, podemos ter prontas, é verdade, a memória do passado e também a visão do presente, mas a história do futuro, que é a história das nossas expectativas, diz o mesmo Marrou, nós não a podemos conhecer, porque ela não está escrita ainda. Essa história é também, de algum modo, o resultado de nossas ações e de nossas omissões. Assim é que a futura história dos homens nos dá uma intimação, a intimação de que cooperemos em sua escritura. E é, de alguma sorte, apenas imersos em seu curso, porque não podemos evitar o ambiente, não podemos evitar o clima da existência terrena, nós somos colocados aqui em corpo e alma. É, portanto, imerso no curso da história que o homem pode atingir um de seus dois destinos derradeiros, o da salvação ou da condenação eterna. Esses acontecimentos que são próprios e definitivamente os característicos de nossa história. A nossa história só será vitoriosa se nós salvarmos a nossa alma. E nós não podemos fazer isso à margem da cidade em que vivemos, à margem do ambiente político e social em que vivemos. Esta cooperação, que, portanto, supõe sempre, ordinariamente, alguma convivência no mundo, traz a marca da tragédia dessa convivência. Pois, de um lado, nos ensinou o Nosso Senhor, nessas palavras do apóstolo São João, que o mundo não deve ser amado, nem amadas as coisas deste mundo. Está na primeira carta de São João Evangelista, 2,15. Mas, de outro lado, tanto que criado o mundo, viu Deus que o mundo era bom. Ou seja, viu Deus que a criação era boa, e de resto o Nosso Senhor não nos interditou algum amor dos bens exteriores, algum amor dos bens corporais, algum amor dos bens espirituais. Sempre com uma condição, a condição de que esse amor fosse retamente ordenado. E disso nos dão exemplos gráficos, emblemáticos, o amor conjugal, o mútuo amor entre pais e filhos, a busca da justiça, a busca da verdade, a busca da beleza. São amores ordenados. Deus, deste modo, não nos preceituou um desprezo nihilista do mundo. Não. O que nos indicou foi um menosprezo cristão, um ódio místico, um ódio evangélico das coisas mundanas. É assim que os homens, postos na praticamente inevitável situação de conviver em um diálogo com o mundo, salvam-se ou condenam-se nesta vida de convivência, segundo sejam seus amores ordenados ou desordenados. Num discurso que proferiu para jovens reunidos na Praça Matteotti, em Gênova, Bento XVI referiu-se ao que chamou de mandato missionário, a desempenhar-se nos ambientes de vida, aconselhando esses jovens a dialogar com todos, entrate em diálogo com tutti, impondo, entretanto, uma coisa, que esses jovens preservassem a identidade católica, siate voi stessi, sede vós mesmos,
E não só a identidade católica individual, a identidade de uma alma insulada, a alma insular de cada um de nós, mas a identidade social e política correspondente ao Evangelho de Jesus Cristo. Os cristãos, essa é uma frase de Roberto de Mattei, têm o dever de defender a civilização nascida do Evangelho. No diálogo com o mundo, essa conservação da identidade católica é a garantia de que essa inevitável prática dialogal não consiste em mundanizar os católicos, senão que os leva a buscar a persuasão dos mundanos para as verdades evangélicas. Filioli, disse São João, Filioli, custodiat vos a simulacris, guardai-vos dos ídolos. Ainda esse é um trecho da primeira carta. Guardai-vos dos ídolos. Esse diálogo com o mundo, pois, propicia a ocasião para que os católicos satisfaçamos as 3 primeiras obras de misericórdia espiritual: ensinar os que ignoram, dar bom conselho e corrigir os que erram. Ensinar os ignorantes, ou seja, em seu aspecto maior, ensinar os fanáticos da negação, ensinar os que professam o mais extremo do negacionismo, que é negar a existência de Deus e negar sua suprema bondade. Dar bom conselho, segundo a obra de misericórdia espiritual. Dar bom conselho, é dizer, sugerir a ação que se julgue conformada à verdade de Deus e à vontade de Deus. Enfim, corrigir os que erram. Muitos dos ismos que se apontam e avultam na hora presente frequentaram a seu modo tempos antigos, de que o novo subsole. Não há nada de novo sob o sol. Temos à vista ainda agora a proliferação de muitas seitas, frutificadas desde logo já no século XVI, da matriz do protestantismo. Cristo sim, igreja não. Esse era o brado da matriz protestante. O próprio Lutero queixara-se prontamente da desordem com que muitos de seus adeptos multiplicavam as agremiações. Então, logo no início do século XVI, fez-se a reforma ou deforma protestante, já logo várias e várias seitas foram surgindo, e Lutero disse: todos os meus inimigos não me deram golpe, como o que recebi dos correligionários. O pluralismo religioso é o resultado dessa crise de eclesialidade proveniente da reforma protestante. Cristo sim, igreja não. Mais adiante, o deísmo iluminista, no século XVIII, pôs-se a bradar: Deus sim, Cristo não, recusando a singularidade de Deus, do Deus que se fez homem, de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida únicos para a salvação. O iluminismo, aliando a herança das tendências naturalistas do Renascimento moderno, o princípio do livre exame protestante e a filosofia racionalista, consagrou a idolátrica bondade essencial da natureza e alçou o mito da liberdade negativa, a liberdade absoluta de pensar e de agir. Não haveria mais religião que a ancorada na razão e na natureza, uma religião imune à revelação e ao mistério. Não haveria mais moral que a liberdade das normas transcendentes, a libertada das normas transcendentes. Não haveria mais direito que o firmado no contrato social. Não haveria mais política que a solidada sobre o fundamento do laicismo. Eis o que foi o iluminismo. Não, digo mal. Não o que foi o iluminismo. O que é o iluminismo? O que é o iluminismo de nossos dias? O que é esse deísmo sobrevivo em nossos tempos? Deus nada tem a ver com o mundo. É isto. Deus não se preocupa com a salvação dos homens. Deus sim, Cristo não. É esse ainda em nossos dias o credo tardo iluminista. O ideário dos deístas que agremiados seguem a confiar com uma presunção narcisística na suficiência da razão humana e na bondade natural do homem, professando a negação do pecado original e desprezando o Deus que se fez homem.
Espiritualidade sim, religião não. Já em nossos tempos renovou-se o mesmo gnosticismo dos primeiros séculos do cristianismo, revestido, embora, de ornamentos contemporâneos. O Conselho Pontifício da Cultura expediu, a propósito, um documento acerca da nova era, observando que, na realidade, pouco há de novo nesse movimento, cujo nome já se usava ao tempo das revoluções francesa, de 1789, e americana, de 1776. A nova era é apenas uma variante contemporânea do esoterismo ocidental, que se remonta aos grupos gnósticos surgidos nos primeiros tempos do cristianismo, diz o Conselho Pontifício da Cultura. E muitos de seus adeptos distinguem cuidadosamente entre religião e espiritualidade. Essa nova espiritualidade consiste num sincretismo de elementos esotéricos e seculares, fornecendo um pilar, um alicerce, de algum modo paralelo a uma base filosófica relativista. O relativismo, entretanto, note-se muito bem, atua como estratégia de assunção de poder, porque, de fato, já se tem suficiente notícia de que, provendo-se de potestade, os relativistas logo se tornam despóticos e adotam posições absolutistas. Tenha-se a conta de exemplo doloroso, diga-se de passagem, de que em mais de um país, aqui apenas para considerar a nossa América do Sul, em mais de um país, depois de alegar a necessidade de uma convivência relativista no debate a respeito do direito à vida, temos que debater o tema do aborto, políticas públicas, etc., etc., uma vez assumindo o poder e conseguindo a instalação deste homicídio na sua legislação, já não admite sequer a objeção da consciência. Já não podem os médicos objetar a consciência. São presos se negar a praticar o aborto. Esses mesmos relativistas que nos propunham a necessidade de diálogo para melhor compreender as posições opostas, etc. Então, hoje, quem não nesses países, quem não queira participar do homicídio de crianças, sequer tem a seu favor a objeção da consciência. Vimos há pouco, no mundo inteiro, no mundo inteiro, reações inóspitas contra quem almejava discutir efeitos de fármacos experimentais. Reações inóspitas, hostis. E o relativismo, portanto, vem de converter-se em um cientificismo oficialista. Não se pode sequer discutir aquilo que, desde cima, digam que é ciência. Pois muito bem. Vem crescendo no mundo também a cultura do cancelamento, que é outro fruto paradoxal desse relativismo, né? Porque os relativistas, assim já se disse, afirmam permitir tudo, mas não perdoam nada que lhe seja oposto. Esse relativismo é característico, sobretudo, do liberalismo, e hoje em dia, embora seja do liberalismo moral, ele agora vem designado mais pomposamente como liberalismo cultural, que rende ensejo ao mais excessivo exercício da liberdade negativa. Se o mundo padece hoje de tamanhas violações da lei natural, isso se deve tributar a esta pretensa liberdade do homem para desfazer e refazer as essências. O homem está livre para desfazer todas as essências. E esse é o ambiente hostil que está sendo imposto pela ditadura do pensamento único. Ou, em outras palavras, temos agora de perguntar-nos: havemos de enfrentar esse ambiente hostil? Ou abandonamos aqui a nossa fé? Havemos de ser juristas católicos ou, diversamente, apenas católicos juristas? Havemos de incluir nosso Cristo no convívio neutral dos deuses pagãos? Esqueceremos os nossos mártires que refutaram com a própria vida reunir-se no panteão romano? Consideraremos imune aos ditames de Deus o exercício de nossas profissões jurídicas? Ou, em vez disso, trataremos
dê nesse exercício profissional, cada um de nós, na nossa atividade humilde, na nossa atividade pequena, isso é um nada diante da infinitude de Deus. Isso é um nada. Deus não precisa de nós para nada. Essa realidade, frequentemente, parece que nós nos esquecemos disso. Ou, em vez, pois, de ficarmos alheios a esta abdicação, trataremos de sempre, em toda parte, anunciar o Evangelho. Trataremos de proclamar em toda parte sempre a lei natural. Trataremos de sempre, em toda parte, instruir e militar na doutrina política e social da Igreja. Trataremos de lembrar a César, em toda parte sempre, que entre seus deveres cabe a ele, César, dar também a Deus o que é de Deus. O Estado tem deveres diante de Deus. Enfim, senhores, aqui é a tragédia para todos nós. Seremos católicos juristas ou juristas católicos? De nossa resposta, de nossa atuação, não apenas dependerá em dada medida, uma medida pequena talvez o seja, a escrita da história do futuro humano social e político, sim, mas também, ai de mim, o próprio e definitivo da história de cada um de nós, nossa salvação ou nossa salvação. Predica verbo insta opportuno importune, disse São Paulo. Pregai sempre oportuna e inoportunamente. E figlioli custodite vos a simulacri. Guardemos-nos dos ídolos. Muito obrigado. Magníficas palavras, desembargador Ricardo Dipp. Ficamos muito felizes e entusiasmados com a orientação que Vossa Excelência nos deixa. Eu, então, passo a palavra para o doutor Aguinaldo de Oliveira, para que faça suas considerações iniciais como debatedor. Boa noite a todos. Gostaria aqui de cumprimentar o reverendíssimo Dom Dimas Lara Barbosa, arcebispo de Campo Grande, o magnífico padre José Marinoni, reitor dessa universidade, desembargador Carlos Eduardo Contar, presidente do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e da União dos Juristas Católicos de Campo Grande, desembargador Sérgio Fernando Martins, desembargador Ricardo Dipp, na pessoa de quem também cumprimento os demais autoridades aqui presentes e a todos, colegas advogados, defensores, procuradores, promotores de justiça, alunos de direito. Inicialmente, gostaria de dizer que é uma grande satisfação, né, e alegria estar presente aqui hoje, retornando à casa, né, também, que há 20 anos também concluí minha graduação aqui, bacharel de Direito, né. Tenho muito orgulho de ter pertencido, né, a esta casa aqui e ter concluído a minha graduação num colégio, numa faculdade católica, que é um grande orgulho que tenho, e gratidão. Também é uma grande satisfação aqui também estar junto do desembargador Sérgio Fernando Martins, também, que foi meu professor, né, na época também. Estamos aqui assim, no mesmo ambiente, na mesma mesa, né? E parabenizar o desembargador Ricardo Dipp, né, por essa exposição, né, maravilhosa, muito profunda, né, em estudos, que nos mostrou aí uma análise histórica, né, da fé católica, a relação da fé católica com o desenvolvimento social mesmo, social e essa evolução, né,
evolução da sociedade junto à igreja, essa relação aí. Bom, eu gostaria aqui também de fazer uma consideração aqui da experiência jurídica do católico jurídico, jurista, e o jurista católico. A experiência de advogado, né, que eu tenho mais, que é a minha prática, né, o católico, né, o cristão católico, ele tem que ser um cristão na sua integralidade, né? Eu penso assim, que você não dá para ser católico na igreja, né? É nesse sentido que o doutor Dipp nos colocou aqui, né? Não dá para a gente ser católico na igreja e deixar de ser na nossa atividade profissional ou em qualquer setor que nós estejamos participando, né? E na atividade jurídica, principalmente, é que tem que ser exercido mesmo com uma profundidade maior, né? Essa nossa condição de católico cristão, com toda, integralmente. Não dá para ser meio católico, né? Sou católico cristão em um ambiente, em outro não. E Cristo sempre deixou isso bem claro. E aqui agora eu coloco aqui aquela, eu acho que é uma boa reflexão, aquela passagem lá em que os fariseus e os partidários de Herodes, né, interpelaram Jesus lá querendo pegar uma falha de Jesus para condená-lo. E eles foram lá e perguntaram a Jesus, né, se deveriam pagar impostos a César, que todos nós conhecemos essa passagem, né? E primeiro eles elogiaram Jesus, né? O senhor, mestre, vós sois uma pessoa íntegra, né? Não deixa ser influenciado por ninguém, não se prende às aparências, é uma pessoa que sabe conduzir a Deus, né, na verdade. Então nos diga, é certo pagar imposto a César? E aí Jesus, vendo aquela hipocrisia, né, ele diz, traga o denário aí, traga a moeda. Qual que é a imagem que está lá? É de César. Então, dê a César o que é de César, dê, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, né? Jesus poderia muito... era uma situação complicada, porque se Jesus simplesmente dissesse, não, tem que pagar o imposto, ele estaria então concordando havia uma certa exploração naquele tempo, né? E se ele dissesse não pague, ele estaria sonegando o imposto, né? Então é nesse sentido dessa sabedoria, né, de que Deus nos colocou, a sabedoria de Cristo, essa reflexão que eles nos deixa para que nós, na nossa atividade, nós precisamos dar a César o que é de César, nesse sentido de o quê? Aquilo que é a legislação, né, que nos pede para fazer, nós temos que cumprir, e cumprir bem a nossa atividade, né? Exercer bem o nosso ofício, na advocacia, na magistratura, na procuradoria, e dar a Deus o que é de Deus, ou seja, devemos dar a Deus aquilo que é o nosso coração de cada pessoa, né? Nossa alma, temos que dar a Deus. Nós somos cidadãos de dois mundos, né? O mundo terreno, que temos que cumprir as leis dos homens que foram definidas para que se viva
se viva bem. E temos que seguir a lei de Deus para salvar a nossa alma. E a primeira coisa que temos que buscar é, primeiro, as coisas de Deus, né? Então, diante dessa breve reflexão aí, Dr. Dib, o senhor já pegou, provavelmente já pegou a situação de se deparar com a situação de que tem que pagar a César o imposto ou não pode pagar a César o imposto, ou seja, as leis nem sempre são justas, né? Como o senhor falou, né? Elas não muitas vezes não estão de acordo com a doutrina da igreja. E muitas vezes têm que ser melhoradas, né? Nós temos que trabalhar para que as leis evoluam, como sempre a igreja, inclusive, já participou muito contribuiu muito para isso, né? Para que as leis melhorassem e que a convivência humana fosse melhor, né? E nesse conflito, né, na aplicação da lei, para o advogado é mais fácil, né? Porque eu vou pedir aquilo que é de direito, né? Eu vou analisar e vou pedir aquilo que ver a situação que mais se enquadra e pedir aquilo que é direito. E muitas vezes o magistrado pega essa situação de conflito, né? Que tem que dizer qual que é se tem que pagar ou não o imposto a César. O senhor entendeu mais ou menos a posição? Antes de passar a palavra para o doutor Lipe responder, eu gostaria de saber se há alguma pergunta por escrito para que eu possa vou pegar ali, para que eu possa selecionar aqui enquanto o palestrante vai respondendo, e se há alguma inscrição para alguém fazer a pergunta aí Nós temos só 5 perguntas para não tomarmos o tempo da palestra do Dr. Tadeu, que será daqui a pouco. Então, temos algumas aqui, e se há mais alguém que queira falar da plateia. 2 aqui, esta que vai ser respondida, e aí podemos abrir mais uma ou outra, mas sempre pedindo que a pergunta seja elaborada de uma forma sucinta. Então, com a palavra, o desembargador Ricardo Dib. Muito obrigado por sua manifestação, agradeço muito isso. Nós precisamos ter presentes que nós vivemos tempos atuais, todo mundo sabe, em que se fala muito no ativismo jurídico, ativismo judicial. Foi tomando toda a parte, não é só na esfera jurisdicional, na parte administrativa também. E temos a contrapartida, quase que se pode dizer aqui, pode ser que seja um contraditório, mas na menos expressiva das hipóteses será uma oposição contrária, o garantismo, aplicação que seria mera observância positivista. Agora são 2 positivismos, né? Positivismo legalista, garantista, e positivismo judicial, que é pior que o legalista, diga-se de passagem. O problema que eu vejo é que nós precisamos entender aqui o que o juiz, o advogado, qualquer que exerça o direito, não pode aplicar uma norma positiva que seja diretamente oposta à lei natural. Mas aqui entra todo um tema, não será possível distinguir amplamente, entra todo um tema de saber que tipo de norma natural é, se é norma primária, se é norma secundária, se é norma terciária, porque se nós deixarmos a coisa evoluir para segmentos mais derivados dos primeiros princípios da razão prática, nós vamos chegar por exemplo, a entender, começar a discutir se a tourada viola ou não o direito natural, e assim por diante. E vamos chegar a conclusões disparatadas. É preciso observar que um dos preceitos do direito natural, e a doutrina clássica do direito natural, que é a doutrina católica do direito natural afirma, é que a lei positiva humana
É uma exigência da lei natural. Em princípio, ela se cumpre. Os juízes não são juízes delédibus, eles não vão julgar das leis, aplicam as leis. Apenas aqui com duas observações. Se essas leis positivas não são verdadeiras leis, mas são corrupção de lei, por exemplo, uma lei que autorize o aborto, isso não é lei coisa nenhuma. Isso é corrupção da lei, essa não se aplica. E em outros casos, a possibilidade, que deve ser exercida com muito critério, de o juiz, em dados casos, atuar com o princípio de equidade, ao verificar que se o legislador, aquela tese antiga, já conhecida de Aristóteles, depois que foi abonada por o maior pensador de todos os tempos da doutrina católica, que foi São Tomás de Aquino, de que se o legislador estivesse presente numa tal situação, ele não aceitaria, não aplicaria esta lei. Não aplicaria essa lei. Então, neste caso, aplicar a lei seria uma summa injúria. Então, excepcionalmente, não se aplica a um caso concreto. Mas não é que se esteja negando vigência à lei, nem é que se esteja dizendo que há uma nova lei. Para o caso, um determinado dispositivo não se aplica, porque aplicá-lo seria uma injúria. Por que razão isso? Porque o legislador não pode prever, o legislador faz previsões genéricas, ele não pode prever todas as situações que a vida oferece. Mas, ao longo da minha carreira, eu preciso dizer isso, eu tenho 43 anos de magistratura, completo 44 em março do ano que vem, se eu estiver vivo. Eu nunca encontrei um caso em que eu tivesse que dizer que a legislação feria a lei natural, claramente. Bom, mas aí nós temos, mas algumas normas são injustas? Bom, são injustas, mas a prudência legislativa é que vai ter que trabalhar para aproximar-nos de uma solução mais justificada, mas dizer que fere a lei natural, não. Entretanto, houve um caso de um colega, viu? Há uma de eleição, efetivamente, que esteve a ponto de exonerar esta magistratura para não aplicar as seguintes palavrinhas a um acordo que determinou a prática de um aborto. Ele não quis escrever cumpra-se o venerando acórdão. Ligou-me com família a sustentar, 4 filhos e tudo, e disse, olha, eu vou exonerar-me porque eu não vou praticar esse ato. Eu não vou ser culpado disso. Tudo digníssimo. Eu disse, não, vamos com calma. A velhice na magistratura nos permite encontrar outras soluções. Declare sua suspeição por motivo íntimo, está resolvido o problema. E ele resolveu o problema dele, e os outros juízes que julguem de acordo com a consciência que formam. Então, não é muito, volto a dizer, não é muito frequente que as leis... Ultimamente tem havido mais e mais. Hoje temos uma boa notícia, a França, apesar de ser o que é hoje, mas, talvez aí seja a graça de Deus, sobre a Fille aînée de l'Église, recusou a constitucionalização do aborto. Foi votado hoje. Felizmente, felizmente. Não é muito comum que as leis positivas enfrentem claramente a lei natural. Então, o problema concreto não se põe desse modo. Muito raramente se põe. A Janaína Abis Casaca, a Isabela, desculpe, tem uma pergunta da Janaína também, mas a Isabela, ela pergunta como a doutrina do direito natural pode contribuir na restauração da cristandade, ou seja, da civilização cristã. Uma muito boa pergunta. Bom, é preciso que se diga o seguinte, a cristandade não foi um período em que não havia pecados no mundo. A cristandade foi o período em que a lei evangélica predominava na sociedade. E havia pecados, mas aos pecados se chamavam pecados. Quem pecava sabia que pecava. A sociedade não dizia que o pecado era o bem. Não havia troca de sinal que há hoje, em que ao bem se chama mal, ao mal se chama bem. É essa a diferença. Como é que o direito natural pode... Bom, claro, se uma sociedade vai aplicar a lei evangélica, se supõe que ela vai seguir efetivamente, aplicar o mais possível o direito natural, ou seja, o justo natural. Bastaria, na verdade, em rigor, num primeiro momento, embora não nos deixemos levar por uma espécie de positivismo justnaturalista, que julgue que o decálogo é que tenha criado o direito natural. Não. O decálogo já é uma
digamos, um sumário das normas naturais. Bastaria a aplicação do decálogo prontamente para que nós tivéssemos já, pelo menos, bem encaminhada uma renovação da cristandade, que não é a cristandade medieval. Há um engano quando se fala em voltar e desejarmos o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, a cristandade, imaginar que nós estamos querendo restaurar a Idade Média. Não, isso é uma bobagem. O que se quer, na verdade, é que a lei evangélica se estabeleça na sociedade. Não? Ou nós não queremos isso? Claro que queremos. Claro que queremos. Mas, para isso, é preciso que se apontem os erros que estão sendo cometidos. Como é que nós vamos conviver com uma sociedade relativista? Isso que vem sendo chamado, com razão, de ditadura do relativismo. Como é que nós vamos conviver vamos continuar aceitando o divórcio, o aborto, teoria de gênero, etc.? Como é que isso não se resolve? Então, para isso é preciso voltar à natureza das coisas. Basicamente, talvez isso é interessante. Quando eu escrevi esse livrinho, que não tem grande novidade, esse ABC do Direito Natural, eu cheguei a duas conclusões que qualquer um com um pouquinho mais de arte do que a minha pobre arte já teria chegado. E todo o decálogo se resume num mandamento só: amar a Deus sobre todas as coisas. E todo o direito natural se resolve com o primeiro princípio da sindélise: agir o bem e evitar o mal. Se nós tivéssemos condições de fazer isso, claro, descontado aqui muito o pecado original, que também nos faz proclives ao mal, bom, estaria resolvido o problema. Portanto, eu acho que se nós tivéssemos, agora respondendo concretamente a sua pergunta, tivéssemos nas faculdades cursos sérios de direito natural, porque temos que evitar os cursos que, às vezes, de vez em quando, se encontra aí cursos de direito natural, e quando se vai ver é racionalismo puro, o direito natural na linha racionalista. Não tem sentido. É impressionante que alguém tenha na sua doutrina a obra de São Tomás de Aquino e deixe São Tomás de Aquino de lado. Esse é o problema. Ou nós voltamos a São Tomás de Aquino, como até os concílios, frequentemente o Concílio Vaticano II diz: vamos a São Tomás. É só observar isso. Está lá. É só apanhar o tomismo, que é um sistema aberto, sistema dinâmico, sistema que se aplica ao mundo atual. Ainda estaremos com isso resolvido. O problema é que, num ambiente que continua implicitamente positivista, reparem que, se forem conversar com juristas, aí vão encontrar em cada 10 juristas, 10 são antikelsenianos. O desporto predileto dos juristas é a caça a Kelsen. E, no entanto, desses 10 juristas, 9,5 continuam juristas positivistas, na prática. Essa é a realidade. Não se propõe a pensar no justo concreto, no justo natural, na lei natural. Não. Esse é o problema. Então, quando é que nós podemos fazer? Tentar ver se nas universidades nós conseguimos ter cursos de direito natural. Cursos sérios. Direito natural clássico, não moderno. Vamos lá, vamos a São Tomás ver o que ele diz lá sobre direito natural. Vamos ver a segunda escolástica. Vamos ver autores contemporâneos, como Romen, por exemplo. Bom, tá bom. Aí vamos ter elementos para essa restauração. Do contrário, bom, só a intervenção de Deus. Não será os homens não serão capazes de fazer isso. Nem fazendo tudo isso serão capazes sem que Deus nos dê a graça necessária. Mas, se nós não cooperarmos também, não creio. Não. Já estou velho bastante para acreditar. Quando eu era menino, eu achava que nós íamos conseguir resolver. Hoje já não tenho. Já não tenho. Queria só acrescentar, desculpe, estou me estendendo muito, mas eu preciso dizer isto. Alguns jovens vêm me perguntar, as minhas filhas vêm me perguntar: pai, se você acha que isso vai rumar deste modo? Eu falei: claro que eu acho. Já está escrito, não está? Não está no Apocalipse? Como que eu não acho que vai acontecer isso? Mas por que você então luta tanto, se desgasta tanto, escreve tanto, se prejudica
em algumas coisas humanas que eu poderia obter se eu não procurasse ser apesar dos meus pecados, se não procurasse o mais possível ser sério. É simples, muito simples. É que eu fazendo assim, eu espero diminuir os castigos de Deus, ajudar alguma alma a salvar-se e ganhar um pouquinho mais de tempo para que essas almas se salvem. É só isso. Não é imaginar que eu estou aqui supondo um progresso retilíneo que vai nos afastar do Apocalipse. Não vai, não. Não vai, não. Quando Santo Agostinho estava escrevendo a Cidade de Deus, que é a melhor obra dele, quando houve a invasão de Alarico, né, em Roma. E então, o pessoal foi lá assustado falar com ele. Senhor bispo, o que fazer? É o Apocalipse? E ele, sem perder a calma, disse, não, eu não sei se é o Apocalipse, até acho que não é, mas se for, qual a surpresa? Já não estava escrito? Nós já não fomos avisados? Então façamos a nossa parte. O tempo em que isso ocorrerá é tempo de Deus. Façamos a nossa parte. Preocupações excessivas, medos irracionais. Os nossos medos, no fundo, são ridículos. Os nossos medos são ridículos. Já começa pelo próprio medo de morrer, que é instintivo. Nós temos medo de morrer. E quando nos perguntam teoricamente, não, eu quero morrer para viver eternamente, mas que não seja agora, daqui a alguns anos, por favor. Não é assim. Não é assim que nós fazemos. São ridículos. Nós temos medos ridículos. Eu tenho visto colegas, gente sensatíssima, que me escrevem, como o senhor está tão calmo diante da situação do país? Porque, para mim, tanto faz como tanto fez, no fundo. Eu já estou velho demais para ficar preocupado com isso. Não adianta nada. Eu não vou alterar a situação do país. Eu sou um nada. O que adianta? Eu posso ficar rezando. Ora, se nós pensarmos bem, quem que faz melhor bem para a humanidade? Nós, juristas, que ficamos bradando aí fora, ou as freirinhas que estão no claustro rezando? É isto. Então, voltando, desculpe, estou me alongando demais, mas é um público tão atento que eu fico... sabem que os jovens hoje falam uma coisa certa, retomar aquela regra notável dos beneditinos, ora et labora, e diz assim, livro na mão, joelho no chão. A nossa parte é fazer as duas coisas. Vamos tentar esclarecer mais gente. Esclarecer. Olha, qual é a verdade? A verdade é Nosso Senhor. Vamos esclarecer. Mas a próxima pergunta, ela tem muito a ver, vai continuar. Desculpa, estou falando. Muito boa essa explicação, e aí a próxima pergunta já... a Janaína diz aqui, diante de tudo que foi dito, na sua concepção, como diferenciar o amor e o respeito ao próximo do relativismo que se propagou em nossa sociedade? Muito bem, muito boa pergunta, muito boa. Ora, vamos pegar um exemplo concreto. Olha, todos nós temos pais, eu já tive pai, tive mãe, eu tenho 3 filhas e tenho 4 netos. E sabe o que eu costumo dizer quando as pessoas me falam, por que o senhor está lutando tanto pela liberdade do nosso povo? Não é de agora, não imagine que estou falando isso por causa do momento que vivemos agora, não. Isso já vinha de décadas. Por que o senhor luta tanto pela liberdade? E a minha resposta era sempre essa, eu tenho netos. O que é que nós queremos para aqueles que nós realmente amamos? Nós queremos a verdade e o bem. Nós não vamos enganar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos pais. Nós queremos o bem deles. É isto. É isto, é falar a verdade para essa gente. É explicar. Isso não significa ter maltrato nem nada, nós podemos ser corteses, né? Acho que a urbanidade, o bom trato é razoável. Mas dizer a verdade, buscar a verdade. Se nós nos autocensuramos, essa é uma autocensura, eu não posso falar a verdade, eu me censuro, não posso falar a verdade em nome do relativismo, para poupar os ouvidos que ficam acanhados e constrangidos por ouvirem verdades. Tudo é discriminação, tudo é preconceito, tudo é isso. Olha, eu não sei, quando se passa da idade do meridiano, e eu já passei faz tempo, a gente fica muito próximo de imaginar que vai ter que se encontrar com Nosso Senhor, e Nosso Senhor vai perguntar, e aí? E aquele dia, por que não disse a verdade em vez de ficar amaciando as coisas?
Bom, chega de falar, vai senão fica a noite inteira. Não, nós aqui gostaríamos muito, mas temos aí a segunda palestra e temos certeza que ela será muito, dará sequência a essa abertura de forma magistral. Então, nós agradecemos ao doutor Ricardo, ao desembargador Ricardo Dipp, ao Aguinaldo Oliveira, que está conosco aqui, a todos. Eu estou fazendo apenas um registro, meus colegas desembargadores, que já foram saudados pelo nosso presidente e pelo cerimonial, mas também agradecendo a todos eles que vieram, os juízes que atuam no Tribunal de Justiça, e declarando encerrado esse primeiro painel, e anunciando, vai ter um coffee break agora, e passando a palavra ao cerimonial. Dando sequência, nós agradecemos ao presidente de mesa, desembargador Sérgio Martins, pela condução dos trabalhos, e neste momento teremos 15 minutos para um coffee break. Retornaremos em seguida com a programação deste seminário.